Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de hoje, então. Compartilhando a tela aqui. Vamos lá. Muito bem. Hoje vamos estudar sobre os biomas terrestres, tá, gente? Então, a biosfera apresenta uma grande variedade de ecossistemas. Lembram que nós estudamos sobre a população, sobre o conjunto de populações que formam um ecossistema, o conjunto de ecossistemas forma a biosfera. E dentro dessa variedade, a gente tem diferentes tipos de clima, de solo, né, a água disponível, a altitude. E esses aspectos, eles vão influenciar, então, na distribuição dos seres vivos no ambiente e vão definir, então, o bioma, que é o conjunto de ecossistemas, que em uma mesma área geográfica ali, eles vão ter características que são semelhantes quanto aos padrões de vegetação, solo, clima, relevo, tá? E é isso que a gente vai estudar hoje. Os principais ecossistemas brasileiros, então. Então, as paisagens naturais do Brasil, elas podem ser agrupadas em domínios morfoclimáticos. Cada domínio, ele é definido como uma área ali geográfica onde existe uma predominância de certas características lá do clima, do relevo, da vegetação, do solo, hidrografia. Então, o Brasil, ele pode ser dividido em 6 domínios morfoclimáticos: o amazônico, o atlântico, o cerrado, da caatinga, pradarias, araucárias e faixas de transição. E cada um deles ali apresenta um ecossistema que é dominante naquela região, tá? Aqui a gente tem um mapa mostrando, então, em que região se encontra cada um desses domínios, tá? Aqui nessa parte em verde, nós temos o domínio amazônico. Na parte em amarelo, aqui mais central, nós temos o domínio do cerrado. Na parte em rosa, o domínio atlântico. Na parte marrom, o domínio das caatingas. Na parte aqui nesse mais laranjado aqui, nós temos as araucárias. E a parte roxinha, aqui no cantinho, as pradarias, tá? Essa parte que está aqui, ó, nesse tom mais claro, todas essas faixas aqui são as faixas de transição, tá? Que são as áreas onde acontece o encontro de um domínio com outro. E aí ali existe uma mistura de um tipo de domínio com outro tipo de domínio, tá? Por exemplo, o Pantanal Mato-Grossense é uma área de transição que apresenta características tanto do domínio amazônico quanto do cerrado, tá? Então, vamos ao primeiro domínio, o domínio amazônico. O ecossistema dominante no domínio amazônico é a floresta tropical, que tem uma imensa diversidade, ocupa a região norte do Brasil, e o clima lá é marcado por chuvas, temperaturas elevadas durante todo o ano, abriga o rio Amazonas, a vegetação é bem exuberante, com árvores de alturas diversas e abriga grande diversidade de animais, como abelhas, jacarés, onças, borboletas, besouros, macacos. E aqui nós temos a imagem do domínio amazônico, tá? Segundo domínio, o Atlântico. Localizado no litoral brasileiro, a Mata Atlântica é o ecossistema característico desse domínio. Apresenta temperatura média relativamente elevada, muita chuva, abriga a maior biodiversidade do mundo, com muitas espécies endêmicas que correspondem, né, exclusivamente ali a uma determinada região. Atualmente, a Mata Atlântica encontra-se muito devastada. Devido à intensa ocupação humana, essas áreas nativas foram reduzidas em cerca de 8,5% do seu território original, e as principais ameaças é a caça predatória, a agropecuária, extração de madeira e a expansão urbana e industrial. E aqui a imagem do domínio atlântico, tá? Terceiro domínio do cerrado, localizado principalmente na região central do Brasil, ocupa cerca de 20% do território nacional. O ecossistema dominante é o cerrado, com um clima quente, períodos alternados de chuva e seca. Durante o inverno, seca, com incidência de incêndios naturais. A vegetação é com árvores de pequeno porte, caules tortuosos, raízes profundas, e é intercalado também com áreas de gramíneas,
tá? E aqui a imagem, então, do domínio do Cerrado. Quarto domínio das Caatingas, localizado na região Nordeste e por Minas Gerais, tem o predomínio do ecossistema Caatinga, com clima semiárido, caracterizado por um calor muito intenso, baixa umidade e pouca chuva. Em alguns casos, a seca ela chega a durar até 9 meses. E a vegetação lá é formada principalmente por cactos, árvores como a barriguda e a mangaba. E atualmente o que ameaça o domínio é o desmatamento, a utilização de madeira como combustível e a construção de casas. Aqui a imagem do domínio das Caatingas. Quinto domínio das Araucárias, distribui-se pelos estados da região Sul e São Paulo. O ecossistema dominante é a Mata das Araucárias, com clima ameno, inverno rigoroso e verão chuvoso. A vegetação que predomina é o pinheiro do Paraná, ou araucária. Aqui a imagem do domínio das Araucárias. E o sexto domínio, o domínio das Pradarias, que é localizado no sul do Rio Grande do Sul. E esse domínio também é conhecido como Pampa. O clima é ameno, com estações bem definidas, com chuvas ao longo do ano, não havendo períodos de seca. A vegetação que predomina é gramíneas, com presença de arbustos esparsos. Mais da metade das formações originais do Pampa foram degradadas, dando lugar a pastos para a criação de gado e para a atividade agrícola de grãos e cereais que ocorrem na região. Aqui a imagem do domínio das pradarias. E agora as faixas de transição, que são aquelas áreas onde acontece o encontro de um domínio com outro. E as mudanças nas características do ambiente ocorrem de maneira gradual, tá? O Pantanal Mato-Grossense, com a vegetação similar à floresta amazônica e o cerrado, e a Mata dos Cocais, palmeiras, buritis e carnaúbas são faixas de transição entre diferentes domínios, tá? Então, aqui onde aparecem as setas, são onde acontecem, então, as faixas de transição, tá? Em verde, domínio amazônico, aqui laranja, cerrado, vermelho, caatinga, verde mais claro, as araucárias, amarelo, pradarias ou pampa, e essa parte em branco, então, as faixas de transição, tá? Bom, gente, para hoje, então, seriam esses os conceitos que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenha ficado bem esclarecido. Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.